Fala rapaziada, futebol na área e eu separei pra vocês as melhores oportunidades. Bora pra cima. Começando às 10 da manhã lá na Espanha, tá? Eu tenho Girona e Sevilha. O Girona dos últimos 5 jogos ganhou 3 e perdeu apenas 2, tá? Um deles foi pro Liverpool e outro pro Real Madrid. Sevilha jogando fora dos últimos 5 jogos, perdeu 4 e ganhou apenas 1, tá? Bem mal fora de casa. No confronto direto eu tenho uma, duas, 3 vitórias pro Girona dos últimos jogos do confronto direto. Então, dito isso, tá? Com uma odd de 1,91 eu pegaria Girona empate anula, Girona para ganhar um dos tempos, tá? E handicap mais um pro Girona. Se o Girona perder de 1-0, 2-1, 3-2, por aí, nós temos reembolso. Jogo para mais de um gol. Meio-dia e 15, eu tenho Leganés e Atlético de Madrid, tá? Leganés jogando em casa dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e ganhou 2. Atlético de Madrid dos últimos 5, ganhou 5, uma excelente campanha como visitante. No confronto direto eu tenho duas vitórias para o Atlético de Madrid, tá? E eu tenho todos os outros jogos empates. Dito isso, com uma odd de 1,53 eu tenho Atlético de Madrid para ganhar o jogo, se tiver uma boa pressão no ao vivo. Eu tenho Atlético de Madrid para ganhar um dos tempos, primeiro ou segundo tempo, e eu tenho Atlético de Madrid empate anula. Às 17 horas eu tenho Getafe e Barcelona, tá? Getafe jogando em casa dos últimos 5 jogos, perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Barcelona jogando fora, ganhou 4 e empatou 1, tá? No confronto direto eu tenho 1-0-0, 2-0-0, 3-0-0 e aí eu tenho uma vitória pro Getafe e uma vitória pro Barcelona em 2019, tá? Dito isso, com a campanha que o Barcelona faz, com a campanha que o Getafe está fazendo em casa e com uma odd de 1,50 eu pego o Barcelona para ganhar o jogo, Barcelona para ganhar um dos tempos ou Barcelona empate anula, jogo para mais de um gol. Caindo agora na França, tá? Às 1 da tarde, Lens e PSG. Lens jogando em casa dos últimos 5 jogos, perdeu 3 e ganhou apenas 2. PSG fora é impecável, ganhou 4 e empatou 1. No confronto direto eu tenho duas vitórias pro PSG, eu tenho uma vitória pro Lens e duas vitórias pro Lens e um empate, tá? Mas foram em 2020 e 2021, faz tempo. Então, com a campanha que o PSG está fazendo fora de casa, e a 1,75 eu pegaria PSG empate anula, jogo para mais de um gol. Indo agora diretamente para Premier League, tá? 9h30 da manhã, Newcastle e Bournemouth. O que eu tenho aqui? Newcastle em casa, nos últimos 5 jogos, ganhou 5. Eu tenho em 5 jogos mais de um gol. Bournemouth fora, ganhou 3, empatou 2. Em 5 eu tenho mais de um gol. Confronto direto, em 4 jogos eu tenho mais de um gol e um que sai da tendência. Então, visto isso, com uma odd de 1,17 para complementar no bilhete, vocês podem pegar mais de um gol no jogo. Ou uma arriscadinha 1,53 isolada, pressão no jogo, essa odd até acima de 1,60, mais de 2,5 gols nesse jogo. Meio-dia ainda na Inglaterra eu tenho Brentford e Liverpool, tá? Desse jogo o que eu quero? Nos últimos 5 jogos do Brentford em casa, perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Dos 5 jogos, em 4 eu tenho mais de um gol no jogo, tá? Liverpool fora, ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos eu tenho 4 jogos, mais de um gol. O confronto direto diz bem que eu quero trabalhar, tá? 6 gols no jogo, 4 gols no jogo e 5 gols. Ou seja, tropa, com uma odd de 1,36, eu espero pelo menos mais de 2,5 gols no jogo ou, quem quiser ser mais conservador, mais de 2 gols asiáticos. Se der só 2 gols, a casa reembolsa o teu dinheiro, acima de 2 gols para complementar no bilhete é green. 2h30 eu tenho Arsenal e Aston Villa, tá? Para fechar as análises dos melhores jogos que eu tenho aqui na Premier League. Arsenal em casa, dos últimos 5 jogos, ganhou 3, perdeu 2.
Aston Villa fora perdeu 3 e ganhou apenas 2, tá? E o confronto direto é exatamente o que eu quero trabalhar, ó, mais de 2 gols, 3 gols, 4 gols, 3 gols e 5 gols. Ou seja, com uma odd, tá, de 1,25 para complementar no bilhete, mais de um gol no jogo, ou uma arriscadinha a 1,85 mais de 2,5 gols no jogo, que eu acredito que saia, tá? O gol HT também é uma entrada bem interessante. 1,36 complementa no bilhete. 2 horas da tarde, tá? Caindo de paraquedas na Itália, eu tenho Juventus e Milan. O que eu quero para esse jogo, tá? Juventus em casa, dos últimos 5 jogos, empatou 2, ganhou 2 e perdeu apenas 1. Milan jogando fora, ganhou 4 e perdeu apenas 1. No confronto direto, eu tenho uma vitória para o Milan, 0-0, uma vitória para Juventus, uma vitória para o Milan e um empate. Tá? O que eu vejo aqui batendo o olho? Quando algum time perde, ele não perde de lavada, tá? Então o que eu posso esperar desse jogo, tá? Primeiramente, uma partida para menos de 3,5 gols, tá? Com uma odd de 1,25 complementa no bilhete. E outra coisa que eu posso pegar é um handicap, tá? Mais 1,5 para algum dos times, tá? Um handicap mais 1,5 ou para Juventus ou para o Milan. Por quê? Porque nos últimos jogos e enfrentamentos, ninguém perde de 3 gols de diferença, 2 gols de diferença. É sempre aqui, ó, 1-0, 3-2, 2-1. Ou seja, acredito que para quem entrar a aposta de mais 1,5, tenha bastante valor. 15-5 para finalizar na Itália, eu tenho Atalanta e Napoli, tá? O que eu quero daqui? Nos últimos 5 jogos em casa, a Atalanta ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, eu tenho 5 jogos mais de um gol. Napoli fora, ganhou 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos, em 4 eu tenho mais de um gol. No confronto direto, dos últimos 5 jogos eu tenho mais de um gol, tá? Então, Atalanta jogando fora com uma odd de 1,36, eu quero mais de um gol nesse jogo, tá? Não tem como ficar de fora. É uma entrada bem interessante. Acredito que ambas marcam também. Vindo de avião agora para Alemanha, tá? Às 11h30 da manhã, eu tenho Bayern e Wolfsburg, tá? O que eu quero desse jogo? Bayern jogando em casa. Ganhou 4, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos, em 3, eu tenho mais de um gol no jogo. 5 gols, 6 gols, 6 gols, tá? Wolfsburg jogando fora. Dos últimos 5 jogos, ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1 em 0-0. Tirando esse 0-0 que saiu da tendência e esse 1-0 contra o Hoffenheim, que é absurdo ser 1-0 só esse jogo, eu tenho mais de um gol. Confronto direto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vitórias para o Bayern e 5 jogos mais de um gol, tá? Então, com uma odd de 1,17, eu pegaria aqui Bayern para ganhar o primeiro tempo, tá? Com uma odd de 1,50. Eu pegaria mais de um gol no primeiro tempo, tá uma odd muito baixa, tá? Então, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos fazer uma arriscadinha nesse mais de 2,5 gols a 1,30, complementa no bilhete. Para finalizar na Alemanha, na Bundesliga, mais um jogo que eu acho interessante, que eu vou operar, Leverkusen e Mönchengladbach, tá? Leverkusen em casa ganhou 5 jogos dos últimos 5. Em 1, 2, 3 jogos eu tenho mais de um gol. Mönchengladbach fora perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. Em 1, 2, 3, 4 jogos eu tenho mais de um gol. No confronto direto, tirando esse jogo que sai da tendência, eu tenho 4 jogos mais de um gol. E eu tenho o Leverkusen ganhando 2 jogos, perdendo 1 em 2019 e um empate. Acredito que em caso o Leverkusen seja favorito, tá? Com uma odd de 1,27, Leverkusen para ganhar. Essa odd subindo, Leverkusen para ganhar no primeiro tempo. E outra coisa que é muito interessante, com uma odd de 1,40, mais de 2,5 gols no jogo, tá? Complementa no bilhete. Vindo agora de ônibus para a Escócia, eu tenho Celtic e Kilmarnock, não sei nem falar, tá? Às 2h30. Celtic em casa, um dos melhores times da Escócia. Ganhou 5 de 5.
Nos últimos 5 jogos em casa eu tenho mais de um gol em 5 jogos. Que o Marnock em casa perdeu 3 e empatou 2. Tirando esse jogo aqui que sai da tendência, eu tenho 1, 2, 3 jogos, mais de um gol. Jogo que sai da tendência também. Confronto direto. Uma vitória para o Celtic, 2, 3, 4 e um empate. Em 1, 2, 3, 4, 5 jogos eu tenho mais de um gol. Dito isso, tá? Com uma odd de 1,11 é muito pouco, mas uma odd de 2,5 aqui para mais de gol a 1,40, eu complementaria no bilhete, ou esperaria o jogo começar, pressão, pegaria mais de 2 gols no jogo. E eu pegaria uma vitória no primeiro tempo do Celtic também, que é bem interessante. Celtic na pressão, vitória do Celtic HT. Vindo de navio agora para os Países Baixos, eu tenho o jogo do PSV contra o Zwolle, tá? Time da casa jogando nos últimos 5 jogos em casa perdeu 3 e ganhou apenas 2. PSV fora perdeu 3 e ganhou 2, tá? No confronto direto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vitórias pro PSV e tenho 1, 2, 3, 4, 5 jogos mais de um gol no confronto direto. Ou seja, com uma odd de 1,22 PSV para ganhar o jogo, tá? E com uma odd de 1,8 é muito baixo, tá? Espera o jogo começar e tenta pegar mais de um gol com uma odd melhor para complementar no bilhete. Ou a 1,33 para complementar no bilhete também, mais de 2 gols no jogo. Outra entrada bem interessante aqui que nós temos é mais de um gol, mais de 0 gols HT a 1,20. Bem interessante. Pressão do PSV no final do primeiro tempo, no meio, pega mais desse 0 gols aqui, tá? Caindo agora em Portugal às 3 da tarde, tá? Eu tenho Rio Ave e Sporting. Sporting, um dos times muito importantes de Portugal. Então eu já dou um leve favoritismo, tá? Sporting jogando fora. Empatou 2, perdeu 2 e ganhou apenas 1. Vem mal esse ano. Rio Ave ganhou 2 e empatou 3, tá? Mas o que acontece? No confronto direto, eu tenho um empate, uma vitória para o Sporting, mais uma vitória para o Sporting, mais uma vitória e um empate. Ou seja, o Sporting ou ganha ou empata. Com uma odd de 1,27, eu esperaria o jogo começar, pressão do Sporting, eu pegaria o Sporting para ganhar o jogo, tá? E complementaria num bilhete, se essa odd não subisse a 1,50, ou a odd é 1,50 Sporting para ganhar o jogo numa entrada simples, tá? Outra entrada bem interessante, mais de um gol no jogo, a 1,14, complementa num bilhete, ou pressão no primeiro tempo, a 1,25, essa odd aí vai subir, vai estar 1,40, 1,50, pega uma simples, mais de 0 gols no primeiro tempo. Para finalizar as análises, tá? Eu tenho Young Boys e o Winterthur lá na Suíça, às 2 da tarde. O que eu quero para esse jogo, tá? Young Boys em casa, dos últimos 5 jogos, ganhou 3 e perdeu 2. O Winterthur perdeu 2 e empatou 3, tá? Nos últimos 5 jogos eu tenho mais de um gol nos últimos 5. No confronto direto eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vitórias para o Young Boys e mais de um gol em todos os jogos, tá? O que acontece? Com uma odd de 1,30 eu pegaria vitória do Young Boys, tá? Vitória do Young Boys até no primeiro tempo, com uma odd de 1,73, pressão, já pegamos essa vitória aí. E com uma odd de 1,13, eu esperaria ela subir no ao vivo e pegaria mais de um gol no jogo, tá? Então essas foram as análises de hoje. Eu vou deixar no meu grupo do Telegram entrada simples e um bingo para vocês, tá? O link vai estar na descrição. É só entrar ali, pegar o link, entrar no grupo, pegar as análises, pegar os bingos, pegar tudo, as dicas, os palpites do ao vivo, que a gente acerta muito no ao vivo e tamo junto.